Somos todos muito parecidos geneticamente, embora diversos na estética. Raças humanas não existem do ponto de vista biológico. Somente 0,01% do genoma varia entre duas pessoas. Toda a discussão racial se debruça sobre insignificantes 0,005% do genoma humano. A cor de uma pessoa é estabelecida por pouquíssimos genes, sem qualquer influência sobre a inteligência, talentos artísticos ou habilidades sociais. O conceito de raça é uma construção social e política, e as desigualdades são resultados de um longo processo histórico. Cotas raciais e genética. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o geneticista molecular André Luiz Figueiredo, que também é professor da FMP-FASE. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu aqui agradeço o convite. Para falar sobre essa questão, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Sobre a origem do homem moderno, né? Viemos todos da África, afinal, né? Isso. Enfim, o homem, na verdade, os primeiros homens surgiram na África e a partir de movimentos migratórios foram migrando, né? Pelo mundo, enfim, por vários motivos, né? E aí nessa expansão geográfica... E nessa expansão geográfica, o mundo foi se adequando aos homens, os homens se adequando às terras que passaram a viver, surgiu essa infinidade de tipos, de cores que hoje dão margem para a nossa discussão. Na verdade, tudo isso aí é um processo de adaptação evolutiva. Isso, enfim. Então, primeiramente, quer dizer, dentro das origens do homem, a teoria mais aceita é a de evolução das espécies por seleção natural, não é? Então, cada grupo migrou para ambientes específicos. Por conta disso, os indivíduos foram gerando descendentes com características adaptadas ao meio em que viviam, né? Como se fosse eles foram, na verdade, expandindo características de proteção, de preservação da espécie ao longo do processo evolutivo dentro daqueles grupos. Nesse né? processo evolutivo, quem se adaptava sobrevivia, Exatamente. Né? E vão então, ficando... na verdade, neste princípio de seleção natural que foi proposto por Charles Darwin, né? O meio selecionava o homem. Então, sobreviviam aqueles que estavam adaptados, né? Que conseguiam, de alguma maneira, gerar descendentes e viver num ambiente que estavam presentes, né? Se adaptava às intempéries daquele ambiente. Enfim, e isso foi gerando a variação dos indivíduos de uma mesma espécie ao longo desse processo. A cor da pele, na verdade, então, é mais uma adaptação. Isso, a cor da pele é uma adaptação. Então, na verdade, a cor da pele se deve à presença de mais melanina ou menos melanina, né? Isso, na verdade, é proposto para fins de defesa. Então, indivíduos que na verdade, habitam, isso ao longo do processo evolutivo, que habitam milhares de anos, a gente está falando aqui em milhares de anos, naturalmente, que habitam em terras mais quentes, em que os raios solares incidem com mais força, esses indivíduos precisam ter a pele, inevitavelmente, mais pigmentada para fins de defesa, né? E isso, ao longo do processo evolutivo, acabou gerando indivíduos com fenótipos variados. E essa tentativa de classificar o ser humano em raças é uma distorção antiga, né? Na verdade, essa tentativa se deve a interesses outros que não científicos, né? Porque, na verdade, no ser humano a gente não tem raça. Se a gente tem algum tipo de separação é por etnia, que a gente vai definir aqui como um grupo homogêneo culturalmente falando, né? Agora... Tem a ver com cultura, mais uma vez, não com genética. Não com genética, exatamente. Uhum. Entretanto, esses povos, por serem fechados, né, os indivíduos tinham a mesma cor de pele. Então, daí é que surgiu como sinônimo de raça, etnia. O homem, então, criou isso por um interesse maior, por diminuir, por depreciar indivíduos da mesma espécie por algum interesse, muitas vezes, comercial.
e financeiro, naturalmente. E de dominação E também. de dominação, faz parte dentro do financeiro e social, né? Porque o dinheiro sempre foi o grande problema do mundo. Uhum. Um pesquisador, digamos Sim. assim, alemão, lá de 1752, ele foi um dos primeiros a criar essas classificações e daí veio uma distorção que ele apontou o Cáucaso Sim. como o berço da humanidade, né? Na verdade, quer dizer, para a época, né, isso era o que ele tinha de mais recente. Ele, na verdade, formulou uma hipótese e conseguiu, de uma certa maneira, provar, então isso foi aceito. Até o dia que se pôde, na verdade, provar origens étnicas, né, através de estudos moleculares. Então, observou-se, sim, que o homem surgiu não do Cáucaso, mas sim da África. Então, a origem do homem vem da África e se expandiu para o Cáucaso. E por uma questão adaptativa, as pessoas adquiriram características físicas diferentes. Uhum. Dessa distorção Sim. é que surgiu a ideia do tipo humano perfeito como o caucasiano, Exatamente. Né? Isso é para mostrar que efetivamente a gente tinha, na verdade, isso era usado como fator de depreciação dos demais outros 4 tipos que foram propostos na época. 4 espécies, ou melhor, 4 raças, né, de seres humanos. Uhum. Agora, antes mesmo da genética, colocar tudo isso por terra e mostrar que somos muito parecidos, na verdade, muito semelhantes, exames de sangue também já tinham mostrado que não havia diferença, né? Na verdade, então, na espécie humana, a gente hoje categoricamente diz que não existe raça. Por quê? Existe uma diferença ínfima diferença do ponto de vista genético, de marcadores genéticos, uma diferença ínfima entre indivíduos, entre populações diferentes, né? Isso não justifica de maneira nenhuma como uma diferença significativa em termos genéticos. Para você ter uma ideia, hoje, estudos populacionais, né, trabalhando com genética de população, com amostras da população, a gente não consegue, no Brasil, né, daqui a pouco a gente vai falar que o Brasil é um caso à parte, a gente não consegue classificar, a gente não consegue, na verdade, separar, estratificar as amostras. Né? Por quê? Por questões de características do nosso povo, que é um povo altamente miscigenado. Então, a gente, por exemplo, quando trabalha com populações europeias, é muito nítido, porque a miscigenação é mais difícil. Então, você tem grupos que a gente divide em caucasianos e negros. No Brasil, a gente não consegue. Uhum. Por causa da miscigenação, né? Exatamente. Que foi muito, muito intensa, mais que em qualquer outro lugar do mundo, né? Exatamente. Sim, isso é muito bom, porque do ponto de vista genético, confere características de resistência, não é? De características adaptativas que são muito interessantes do ponto de vista de evolução. Então, a miscigenação, ela é importante. Entretanto, por uma questão sociocultural, ela virou motivo, na verdade, de depreciação, não é? Motivo de proteção, enfim. Mais uma vez, por questões políticas, sociais, econômicas. Por interesses, Isso ao longo do processo de evolução da sociedade, não mais da evolução biológica propriamente dita. Né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o genoma humano, né? A gente tem mais de 35 mil genes, é isso? A partir do final do século passado, isso, na verdade, foi proposto a conclusão do projeto Genoma Humano, onde se pôde o quê? Delimitar, ou melhor, delinear a sequência física do genoma. O que eu chamo de sequência física? É a sequência das bases nitrogenadas, dos nucleotídeos, não é? Todo mundo está lembrado lá do ensino médio, da adenina, citosina, timina e guanina. Então, elas conseguiu-se o quê? Estabelecer a ordem. Tem essa cadeia aí que está na tua gravata, né? Exatamente. Exatamente. Então, essas bolinhas verdes, elas representam exatamente as bases nitrogenadas, que é o grande segredo da genética. É o que faz os indivíduos de uma mesma espécie serem diferentes. Né? Então, a gente tem algumas sequências que são particulares da nossa família. E por isso a gente tem características próprias. Bom, do projeto Genoma, então, foi estabelecida a sequência física. Nessa sequência física, pôde-se propor os 35 mil genes, um pouco mais, inclusive.
Só que o genoma, ele não é composto só de genes, ele tem várias outras sequências desses nucleotídeos que compõem de uma maneira funcional esse genoma, para ele trabalhar, não é? E com o projeto Genoma, infelizmente, todas essas sequências a gente ainda não pôde dizer para que vieram, para que permaneceram ao longo do processo evolutista. Do ponto de vista de pesquisa populacional, a partir do projeto Genoma, a gente pôde estabelecer mais marcadores para fins étnicos, do ponto de vista estatístico. Não do ponto de vista prático. Né? Marcadores, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Marcadores só de indivíduos negros. Então, todo negro tem. Então, eu não preciso olhar a cor da pele, basta eu fazer uma análise em laboratório que eu vou encontrar. Não, a gente não tem. Isso a gente não tem. Mas a gente tem marcadores do ponto de vista estatístico, né, que dá o que a gente lê por aí, 42% de possibilidade de ser afrodescendente, de origem africana, e assim vai. Né? Então, são possibilidades. Não tem essa diferença que se imaginava, né? Caiu por terra essa diferenciação. Exatamente. A gente não tem um marcador que seja contundente para fins étnicos ou de cor de pele. E as pesquisas recentes, elas têm apontado justamente uma proporção maior de afrodescendentes na população brasileira do que se imaginava, né? Sim, porque, se eu não me engano, a gente deve ter uns 380 anos por aí de história, né, de negros que foram escravizados e migraram involuntariamente para o Brasil. Então, ao longo desses anos todos, muitas gerações de miscigenados foram acontecendo, e foram surgindo, melhor dizendo, e inevitavelmente a gente acaba encontrando, do ponto de vista estatístico, né, uma proporção muito maior de afrodescendentes, sem sombra de dúvida. A gente tem até algumas pesquisas aqui que, no total, 52% dos brasileiros são comprovadamente afrodescendentes e 87% dos brasileiros apresentam mais de 10% de ancestralidade africana, ou seja, realmente... Sem sombra de dúvida. Isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, né, quer dizer, do ponto de vista social, quando se fala em racismo e injúria racial, preconceito racial, na verdade isso é uma grande besteira, porque todos, inevitavelmente, todo brasileiro que se preza, de fato tem o pé na África. Não é? Isso é muito interessante, por quê? São coisas distintas, né? Etnia, cor de pele. São coisas extremamente distintas. No Brasil, na verdade, os preconceitos não são raciais, né? São preconceitos de cor de pele. Porque esses marcadores que dão um percentual de ancestralidade, eles dão um percentual. Entretanto, a gente encontra indivíduos, como já aconteceu, indivíduos de pele negra com marcadores caucasianos, com uma predominância de marcadores caucasianos. Assim como a gente encontra indivíduos brancos, de cor de pele, com um percentual alto de marcadores de negros africanos. Né? Então, assim, na nossa história, na verdade, o grande preconceito é de cor de pele, não é um preconceito racial. Né? E aqui no Brasil, naturalmente, essa história de cor de pele virou classe social, isso é uma outra história, mas aqui acabou virando sinônimo e as pessoas misturam. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre cotas raciais e genética. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre cotas raciais e genética. Nosso convidado é o geneticista molecular André Luiz Figueiredo, que também é professor da FMP Fase.
André, na verdade, tudo que se refere à raça, etnia é muito controverso, né? Como que a genética pode ajudar a elucidar essas questões? Na verdade, a genética já deu a contribuição dela, né? A partir do momento que a gente não tem marcador que distinga indivíduos de cor diferente dentro de uma mesma espécie, no caso da espécie humana. Então, isso já foi elucidado. A espécie humana é uma só, não tem raça, A espécie humana é uma só, não tem essa história de raça, porque raça a gente usa, por exemplo, para cachorro, né? Então, raça em cachorro, na verdade, a gente tem uma subespécie, indivíduos, grupos, na verdade, que têm características genéticas muito distintas, algumas delas a gente consegue rastrear, né? Então, existem marcadores que distinguem as raças, entretanto, são da mesma espécie. Se acasalarem, terão indivíduos férteis, né? Que faz parte do conceito de espécie. Na espécie humana, a gente já não tem, né? Então, como eu já havia dito, na espécie humana existe um grande engano entre raça, etnia e cor de pele. Né? O que a gente tem, de fato, é grupos homogêneos do ponto de vista de miscigenação. Isso é fato, né? Mas esse fato ele não se encaixa na realidade do nosso país, que é extremamente diversificado do ponto de vista fenotípico, né? Sobretudo o fenótipo cor de pele. E esse não entendimento da base genética, né, biológica, ser uma só, leva a muitas confusões, né? Sem sombra de dúvida, sobretudo as confusões socioculturais, né? Onde a gente vê alguns equívocos que, do ponto de vista científico, beiram um absurdo. Por exemplo, em programas de televisão, recentemente, né, teve o concurso Miss Brasil, e parece que é a terceira Miss Brasil negra. Na verdade, ela não é negra, ela é uma brasileira. Como diria o sábio Alceu Valença, é uma morena tropicana, né? De maneira que ela é uma brasileira como qualquer outro. Ela não é negra. Então, existe esse grande equívoco, né? Então, aqui a gente confunde cor de pele com etnia, com a raça, que não existe, e com classe social. E isso é um erro muito grave. Essas confusões acabam alimentando toda a discussão a respeito das cotas raciais, né? Sim. Sim, porque, na verdade, as cotas, ao meu ver, elas são montadas a partir de uma minoria oprimida, né? Quer dizer, é para você justificar uma falha maior do sistema e você, então, acaba, de uma certa maneira, privilegiando um grupo não privilegiado socialmente falando. No caso em questão, as cotas para negros, para afrodescendentes, de fato, todo brasileiro tem direito a essas cotas. Isso é interessante a gente falar, porque quando surgiu esse sistema de cota, sobretudo no Rio de Janeiro, para um amigo nosso, foi procurado uma aluna, uma vestibulanda, que tinha avó negra. Só que antes existia uma vistoria para se constatar a etnia, a raça, o que seja. E ela, então, não passou no quesito afrodescendência. Só que ela tinha avó negra. Então, ela entrou com recurso. Ela tinha pele branca. Ela tinha pele branca, exatamente. Só que ela tinha avó negra. Então, ela é afrodescendente, né? E aí ela teve que entrar com recurso, só que ela precisava de subsídios científicos para conseguir o objetivo dela. E ela procurou, então, um laboratório. E esse laboratório fez um exame que se usa normalmente para fins de vínculo genético, só que a gente usa, para fazer esse exame, alguns marcadores que apresentam frequências na população, né? E, sobretudo, nas populações não homogêneas, no caso do Brasil, e nas homogêneas. Bom, onde eu quero chegar? Que foi constatado que ela tinha na verdade, uma probabilidade alta de descendência africana, né? E aí ela conseguiu, na verdade, ter direito às cotas. A partir desse incidente, não houve mais essa vistoria para, então, se classificar o indivíduo,
E hoje em dia a gente tem o quê? A autodeclaração. O indivíduo se intitula afrodescendente, né? É óbvio que isso gera outras consequências para os mal intencionados. Mas, de fato, via de regra, todo brasileiro tem direito a essas cotas, né? Já que a gente entrou aí nas cotas, já no assunto das cotas, vamos voltar um pouquinho no histórico, né? Essas cotas, elas são uma forma de compensação, Sim. né? No caso do Brasil, por exemplo, 388 anos de escravidão, houve a abolição da escravatura, mas não houve uma inserção dessa população na sociedade, nem em geração de renda, nem em emprego, nem na própria sociedade. Então, é uma medida compensatória, necessária, mas é paliativa, né? Você já até falou que precisa de outros investimentos, né? Sem sombra de dúvida. Na verdade, você segregar por cor de pele, no caso que é o fato, né? Isso é ruim, porque, como eu disse, a cor de pele na verdade, não demonstra a descendência, né? De maneira que tem que se criar outros mecanismos, outros critérios para a cota, que não o de cor de pele. Em função da história de migração das populações brasileiras, né? A gente tem histórias diferentes. Então, na verdade, origens migratórias diferentes. A gente não pode comparar, por exemplo, falando com relação a etnia, cor de pele e banco de dados. A gente não pode comparar, por exemplo, a população de Porto Alegre com a população do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro chega num nível tão grande de miscigenação, que se a gente for parar para fazer bancos de dados de marcadores genéticos, né, a gente vai ter que usar, por exemplo, um marcador de Ipanema só para Ipanema, um marcador de Bangu e assim vai. Porque as pessoas têm origens diferentes, né, ao longo da história, das gerações daquelas famílias. Enfim, então, quer dizer, o nosso povo, de fato, é extremamente diversificado do ponto de vista de cor de pele. Né? Isso tem a ver com a história étnica, naturalmente, história migratória da cidade. Agora, o ensino superior, ele é um fator determinante de mobilidade social, né? Sim. Sem sombra de dúvida. A educação como um todo, o ensino superior em particular. Exatamente, mas a gente não pode criar esse critério para inserção. Na verdade, tem que criar outros critérios. Aliás, criar não, né? Usar outros critérios, porque os critérios já são muito bem definidos, que não esses de cor de pele. Eu acho que isso fica mais justo, mais honesto, inclusive, do ponto de vista genético. Né? Em termos de educação, é preciso investir muito também na educação básica, na verdade, ampliar esse acesso? Isso é um assunto complexo, né? Na verdade, em função da crise que o país enfrenta já de alguns anos, poucos recursos se voltaram para a educação. E aí uma maneira compensatória é essa, de você criar cota, né? Sobretudo as cotas para afrodescendentes. O que não... Eu vejo, obviamente que isso, do ponto de vista social, não é a minha área, mas eu, como cidadão, não vejo isso a longo prazo, o melhor caminho. Aliás, a médio prazo, o melhor caminho. Tá? É paliativo, precisa de outros investimentos. E alimenta essa história do preconceito, né? Porque a pessoa fica muito bem rotulada, ele é afrodescendente. Aí o colega que, só porque tem a pele mais clara, na verdade não se acha afrodescendente, né? Na verdade, só se ele não for brasileiro, ele não é afrodescendente, entende? Enfim. Nos Estados Unidos foi na década de 1960 a criação das cotas, né? O primeiro país a utilizar as cotas. No Brasil, aqui, a primeira universidade foi a UERJ, em 2003, né? Você já contou até a história aí da estudante que teve que entrar na justiça para conseguir. Para conseguir provar a sua descendência, né? De fato. Mas nos Estados Unidos tem outra história, os grupos são homogêneos, né? Quer dizer, é difícil a gente ver um negro casando com um branco, com um caucasiano. Aqui no Brasil isso não existe. Quer dizer, você tem essa miscigenação. A gente tem uns dados aí, né? De 2001 para 2011. Em 2001, 10,2% dos estudantes nas universidades eram negros e em 2011, 35,8%. Já é um resultado das cotas, né? Sem sombra de dúvida, mas vale ressaltar que esses resultados eles são estatísticos a partir da autodeclaração.
né? Ou seja, o indivíduo às vezes tem pele clara ou tem determinada descendência, ou ascendência, melhor dizendo, e ele então se intitula afrodescendente. E aí isso entra no cálculo para os afrodescendentes, né? Ok, se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre cotas raciais e genética. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre cotas raciais e genética. Nosso convidado é o geneticista molecular André Luiz Figueiredo, que também é professor da FMP-Fase. Como é que são feitos os estudos das populações geneticamente? Na verdade, a gente tem dois pontos de vista, né? Eu vou falar do ponto de vista do nosso Brasil, com essa diversidade genética ou étnica, melhor dizendo. Torna mais difícil o estudo. Muito mais. Por quê? No Brasil, por exemplo, em países onde as populações são homogêneas, o que é que eu quero dizer com homogêneo? O negro não casa com o branco, é mais fácil. Por quê? Você faz, ou sempre você, na verdade, separa, estratifica, vamos dizer, a população ou a sua amostra em caucasianos e negros, né? No Brasil é um pouco, não, é bem mais complicado. Por conta da miscigenação, a gente tenta, tenta negros e não negros. Entretanto, os negros são negros de cor de pele. Não significa que tenham afrodescendência direta, né? Enfim, então fica muito difícil, né? Por exemplo, em estudos, trabalhando com epidemiologia molecular, fica muito difícil, porque os resultados eles não condizem com a realidade étnica da população, né? Quando você acaba estudando, por exemplo, doenças que têm uma prevalência maior em negros do que em brancos, né? Por exemplo, eu posso falar da minha tese de doutorado, onde eu trabalhei com esclerose múltipla, que é uma doença bem mais prevalente em caucasianos, né? No Brasil, a gente não pôde caucasianos, lê-se branco. No Brasil, a gente não consegue, né? Por conta dessa mistura metodologia mesmo, né? Exatamente, dessa metodologia para estratificar, para a gente separar a amostra, né? Porque aquele que é classificado como negro não necessariamente é o negro de origem, é um negro de cor de pele. Porque, como eu disse, é confundido etnia com cor de pele, né? Com raça, que aí tem um outro conceito e que na espécie humana a gente não tem, né? Se você me permite, só um exemplo, por exemplo, em raça de cachorro, que é o que a gente tem bem definido, a gente tem 2 cães de raças diferentes com a mesma marcação de cor. Por exemplo, um Doberman e um Rottweiler. Entretanto, se eles acasalarem, os descendentes serão mestiços, que podem, inclusive, não nascer com aquela cor, entende? Porque são grupos bem fechados. Então, na população brasileira, a gente tem essa dificuldade, né, de você segregar, você estratificar a sua amostra por cor de pele ou etnia, né? Uhum. Alguns estudos foram propostos para se encontrar marcadores étnicos, mas não se chegou a um consenso. Até porque você precisa de uma amostra muito grande para poder chegar a uma conclusão estatisticamente significante, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa dificuldade. Negros e não negros, e os negros são de cor de pele, não de etnia. Tá? Uhum. Então, realmente é muito difícil, em função da nossa miscigenação. Como é que, na verdade, é definida a cor da pele? Na verdade, a cor da pele, ela obedece um mecanismo de herança muito particular, que é um mecanismo poligênico, né? Em linhas gerais, a gente depende de um congregado de genes, de combinações, para nascer com a cor de pele. Pois bem, quando os grupos são homogêneos,
aquele fenótipo, ou aquela cor de pele, se repete. Quando os grupos são heterogêneos, como o brasileiro, você pode ter, sem sombra de dúvida, variações, né? O que eu quero dizer com isso? O pai e a mãe podem ser brancos e um filho nascer moreno, escuro. Por quê? Porque vai depender, na verdade, do patrimônio genético de ambas as famílias, né? O que a gente chama de herança quantitativa. Então, é como se fosse um sorteio da cena, e aquele congregado de genes, aquela combinação, permite um fenótipo. Até alguns anos atrás, a gente dividia a população em termos de cor de pele em alguns grupos. Era branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Mas hoje em dia do mulato para baixo virou afrodescendente. Embora o branco também seja afrodescendente, mas ele tem a cor da pele. Enfim, então isso acaba gerando de fato uma grande variação da população e a dificuldade de você classificar. Uhum. A genética, na verdade, ela é uma especialidade relativamente recente, né? O que acontece? Pegando a história da genética. A genética, na verdade, ela surgiu de fato a partir da publicação de Mendel, e aí deu-se o nome de gene. É a ciência que estuda os genes e a hereditariedade. E Mendel, então, propôs aquelas famosas leis, né, que explicam a maneira como características se repetem ao longo das gerações. E o trabalho dele foi feito nas ervilhas, que a gente estuda lá no ensino médio, né? Então, isso do final do século XIX. E isso, olha que interessante, ao longo desses mais de um século, né, mais de 100 anos, a genética passou de ciência básica à especialidade médica. Isso é muito interessante. Na verdade, o grande boom da genética veio a partir de estudos moleculares, na década de 50, 60, dois pesquisadores que inclusive ganhavam o prêmio Nobel de medicina, eles propuseram a estrutura da molécula de DNA, né, que por acaso é essa que está aqui na gravata, e que a partir dessa estrutura, vários outros estudos foram propostos e metodologias para se avaliar, para se analisar, melhor dizendo, essa estrutura do DNA. Né? Então, assim, a médio prazo, a genética passou de ciência básica, né, e ela vai chegar a uma ciência curativa, a partir da manipulação de genes. A gente espera que isso seja para os próximos anos, com certeza, de uma maneira padronizada, né? Em termos laboratoriais, em termos de ensaio, de experimento, já se faz. Mas isso ainda não se sabe, de fato, todos os efeitos colaterais, secundários que isso pode gerar, né? Então ainda não é padronizado. Mas porque isso é interessante, por quê? Porque a gente vai poder curar doenças genéticas, isso a médio e longo prazo. Já que as doenças genéticas, por exemplo, elas não têm cura. Então, o tratamento sem sombra de dúvida, é sintomático. E a partir dessas propostas de terapia gênica, a gente vai poder corrigir o erro genético. Isso é o que se espera para um futuro? Isso é o que se espera para o futuro. Que eu espero não muito distante. Né? Mas hoje, quais são as aplicações já da genética? Na verdade, a gente tem 1000 aplicações, né? O que a gente tem hoje em dia de muito interessante são os exames, por exemplo. Né? Enfim, a gente já faz exame para diagnóstico de doença molecular, de doença infecciosa, que por incrível que pareça são doenças de natureza genética. Né? Na verdade, de natureza genética, por quê? Porque elas alteram o que a gente chama de expressão gênica. Então, o indivíduo, por exemplo, quando está gripado, ele acaba mudando o perfil genético das células infectadas pelo vírus. Isso gera sintoma. Numa escala de complexidade, gera sintoma. Então, a gente já consegue fazer o diagnóstico dessa natureza a partir do rastreamento dos ácidos nucleicos, do DNA, né? Sobretudo. E hoje em dia, o que a gente tem de mais interessante são os exames de predisposição genética. Esses exames de predisposição genética, eles são interessantes porque são usados para N fins, né? Um deles é o da farmacogenética, que é uma área extremamente em ascensão. Na verdade, ela diz respeito ao quê? Ao uso de fármacos que interajam com o seu patrimônio genético. Em linhas gerais, o que eu quero dizer com isso? Por que determinado medicamento funciona em um indivíduo e não funciona no outro, né? Então, existe uma explicação genética a partir de marcadores. Você consegue estabelecer se vai ter êxito ou não no tratamento a partir do uso de determinado fármaco.
Seriam remédios feitos especificamente para aquela pessoa, para Para aquela pessoa, ou não sei se para aquela pessoa, mas para aquela condição genética. Tá? Isso aumentaria sobremaneira a chance de êxito no tratamento. Por exemplo, em tratamentos de alguns cânceres, então, existem indivíduos que apresentam uma neoplasia que tem resistência a determinado quimioterápico. Às vezes a problemática está exatamente, né, no arranjo gênico dele, no arranjo desses marcadores. Então, se a gente descobre a partir de exame, a gente não usa determinado fármaco, a gente indica um outro, não é? Que vai ter, na verdade, uma eficiência muito maior do que aquele que é usado de forma padrão para todo mundo. Esse programa, Cotas Raciais e Genéticas, surgiu de um projeto de extensão. Isso, né? Na verdade é um projeto de extensão chamado Boteco da Genética, que surgiu a partir de uma demanda, né? Quer dizer, um problema, na verdade, particular. Qual o problema? Eu não conseguia terminar as minhas aulas porque os alunos ficavam perguntando sobre assuntos que tinham um cunho social e muito polêmico. Né? E aí eu não conseguia terminar as minhas aulas e eu dizia, gente, vamos parar com esse boteco da genética que eu preciso terminar a matéria. E aí surgiu, de fato, o nosso projeto Boteco da Genética, que, na verdade, tem o objetivo de discutir, né, usando um embasamento científico, assuntos que tenham um cunho sociocultural. Cotas raciais. Cotas raciais foi o primeiro. No próximo mês a gente tem um sobre transexualidade genética, né? As bases genéticas. Eu vou trazer sempre um convidado. O convidado é um especialista e isso vai ser muito interessante. Vai contribuir bastante para os nossos alunos, né? O terceiro é fé, espiritualidade genética, porque tem tudo a ver, né? A fé, na verdade, o foco, ele tem uma implicação genética, ele muda o perfil genético, né? Ou seja, é possível você ficar curado de uma doença, é possível, a partir da remodulação da expressão gênica, né? E, obviamente, que não é em todos os casos, mas existem casos de indivíduos que ficam curados. Então, existe uma explicação genética para esse objetivo, né? A cura. Enfim, de resto, vocês têm que assistir, têm que participar do nosso evento. E aí você tocou num assunto que também as pessoas têm uma imagem de que o DNA, né, de que a expressão genética dela é imutável. Eu nasci com esse DNA, eu nasci com essa expressão, é assim. Mas não, né? O meio o tempo todo interagindo. Isso é mais uma prova da evolução também, né? Foi havendo uma mudança. Sem sombra de dúvida. Na verdade, você tocou num assunto muito interessante e é o que a gente tem de mais atual em genética, a ponto de não ter nos livros de graduação essas discussões, né? Realmente. Mas o problema aí, ele não está exatamente no DNA, ele está na modulação do DNA, né? Na verdade, o tema é epigenética. São, na verdade, marcações que alteram a funcionalidade desse DNA e que podem ser adquiridas e passadas para a prole. Isso também é um assunto muito interessante. E isso mostra como a gente está em evolução Exatamente. O tempo todo e sendo modificado pelo meio, né? Exatamente. É possível, né? Quer dizer, isso é um assunto interessante. A gente falou nos outros blocos sobre a seleção natural de Darwin, né? Que era o meio que selecionava. Hoje em dia a gente já tem milhares de fatos contundentes mostrando o seguinte, que características que eu herdei, eu passei para o meu filho, né? A partir da remodulação do perfil genético, ou melhor, da expressão gênica. Então, hoje em dia a gente sabe, por exemplo, determinadas fobias adquiridas ao longo da vida de indivíduos, eles passam para gerações seguintes, né? Sem, contudo, as gerações terem entrado em contato com o DNA original. E isso é muito interessante. E quando você falou, né, que até uma simples gripe, ela já faz uma modificação, né? Sim. A gente está realmente o tempo todo aí. Seria o tal do mecanismo do liga e desliga? O que é ativado, o que não é ativado? Isso é uma história longa, né, que na verdade é proposta durante a embriogênese. Então a gente tem genes que são ligados e religados. Existem aqueles que são ligados durante a formação do embrião e que depois são desligados e nunca mais são religados, a não ser em problemas patológicos, né? De fato, na verdade, o sintoma, no caso da gripe, ele advém justamente da mudança de perfil genético nas células, naquele sítio anatômico, naquele
tecido ou naquele órgão, né? Então isso acaba gerando sintoma. E justamente a célula, o hospedeiro, acaba expressando proteínas que são do vírus, né? No caso de proteínas próprias, ele acaba expressando determinadas proteínas a mais ou a menos, enfim. Então isso leva a um prejuízo funcional, o que leva naturalmente aos sintomas que a gente sente, né? Esses sintomas, então, são provenientes realmente do desligamento e religamento de alguns genes, provocados pela interferência do material genético do vírus. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, André. Eu é que agradeço, foi um prazer grande. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.